Meu namorado me pediu em casamento bem no dia em que eu fazia aniversário com meu ex e comecei a chorar de nostalgia, mas agora que estou pronta para dizer sim, ele simplesmente foi embora. O Alexandre, meu namorado, sempre foi um homem previsível, daqueles que precisam de instruções claras para entender a magnitude de estar ao lado de alguém como eu. Nosso relacionamento já durava tempo suficiente para que ele entendesse que uma mulher com a minha sensibilidade artística não se contenta com o óbvio. Eu sempre gostei de colocar pequenos desafios no caminho dele, pequenos testes cotidianos para avaliar até onde ia o seu comprometimento real com a nossa história. Afinal, o amor verdadeiro não é essa coisa morna que as pessoas comuns aceitam sem questionar. Eu precisava ter certeza absoluta de que ele era o homem ideal antes de dar qualquer passo definitivo. Para mim, a vida é um palco de intensidades emocionais que poucas mentes conseguem de fato acompanhar ou compreender por inteiro. Eu sempre soube que o Alexandre tinha uma certa limitação para alcançar a profundidade da minha alma, que é naturalmente mais complexa e ligada às nuances do passado. Por isso mesmo, eu nunca facilitei as coisas para ele, acreditando que um homem precisa ser constantemente provado para merecer o meu sim. Se ele não conseguisse decifrar os meus silêncios ou as minhas oscilações de humor, como poderia me proteger do mundo? Essa dinâmica de testes era o meu jeito legítimo de garantir que estávamos sintonizados na mesma frequência espiritual e afetiva. Naquela noite específica ficou claro que ele estava tramando algo de proporções grandiosas no nosso apartamento. O ambiente exalava um perfume forte de jasmins e a iluminação estava estrategicamente reduzida a velas aromáticas espalhadas pela sala de estar. Ele havia preparado um jantar incrivelmente elegante, com pratos que claramente exigiram horas de dedicação na cozinha. Dava para notar o nervosismo no olhar dele enquanto ele me puxava pela mão em direção à mesa posta com detalhes requintados. Tudo parecia meticulosamente ensaiado para criar um cenário de filme romântico tradicional, daqueles bem clichês que ele sabe que eu tolero. Quando me sentei, meus olhos foram imediatamente atraídos para um objeto específico que destoava do restante da decoração. Lá estava ela, reluzente e inconfundível, uma caixinha de veludo azul marinho estrategicamente posicionada bem aberta sobre a mesa de jantar de madeira escura. Ao lado desse símbolo evidente, repousava uma taça de champanhe importado que já estava perdendo o gás devido à espera prolongada. O Alexandre respirou fundo, segurou a minha mão esquerda com uma leve trepidação nos dedos e fixou seus olhos nos meus. Havia uma expectativa quase infantil na expressão dele, como se ele estivesse prestes a receber o maior prêmio da sua existência. Ele começou um discurso longo sobre o nosso futuro, pontuando cada momento em que eu supostamente mudei a vida dele para melhor. Em seguida, com a voz ligeiramente embargada, ele fez o pedido formal de casamento, esperando que eu pulasse nos braços dele imediatamente. Só que bem naquele milésimo de segundo, um estalo absoluto aconteceu na minha mente altamente perceptiva. Olhei para o calendário digital no meu pulso e percebi o erro trágico que o destino estava cometendo diante de mim. Aquela data exata marcava o dia em que eu comemorava o aniversário de namoro com o Estevão, meu ex-namorado de anos atrás. A revelação me atingiu como um turbilhão de memórias puras e avassaladoras sobre o que eu e o Estevão havíamos construído no passado. Era impossível ignorar a ironia cósmica de receber um pedido de casamento justamente no dia que pertencia a outra história tão marcante. O Alexandre continuava me encarando cheio de esperança, completamente alheio ao drama interno que sua falta de sincronia de datas havia provocado. Uma pessoa comum talvez fingisse ou guardasse o sentimento, mas a minha alma artística exige uma autenticidade crua e visceral. Eu não podia simplesmente sorrir e aceitar um anel ignorando o fantasma daquela data tão significativa. Foi nesse exato momento de epifania que decidi aplicar o teste definitivo de amor verdadeiro na nossa relação. Eu precisava descobrir se o Alexandre tinha a envergadura emocional necessária para lidar com a minha complexidade e me adorar incondicionalmente, mesmo nos meus momentos mais caóticos. O marido de verdade deve ser capaz de acolher as sombras da sua mulher, sem se deixar abalar por inseguranças mundanas ou ciúmes bobos. Se ele passasse por essa prova de fogo, eu saberia que ele era minha alma gêmea definitiva para o resto dos meus dias. O teste consistia em expor a minha vulnerabilidade mais profunda bem ali, diante da caixinha de veludo aberta. Sem pensar duas vezes, desabei em um choro copioso e dramático de pura nostalgia pelo Estevão bem na frente do meu noivo estupefato. As lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu sussurrava o nome do meu ex, deixando claro o quanto aquela data me machucava por dentro. Eu queria que o Alexandre visse o tamanho da minha capacidade de sentir e amar intensamente, pois quem chora assim pelo passado,
ama o presente com o dobro de força. Era uma cena artisticamente perfeita, um clamor por conexão real que deveria despertar o herói dentro dele. Esperei que ele contornasse a mesa, me envolvesse em seus braços e lutasse bravamente para conquistar o espaço que ainda restava no meu coração. Minha expectativa era que ele implorasse pelo meu amor, mostrando uma maturidade superior ao entender que o meu passado apenas enriquece quem eu sou hoje. No entanto, a reação do Alexandre foi de uma mediocridade e de um egoísmo que me deixaram completamente chocada e sem reação. Em vez de demonstrar a compaixão que qualquer homem evoluído teria, ele simplesmente permaneceu estático, me encarando com um olhar frio e totalmente vazio de empatia. O silêncio que se instalou na sala foi mais cortante do que qualquer discussão acalorada que já havíamos tido antes. Ele não moveu um único músculo para enxugar as minhas lágrimas ou para compreender o meu estado de transe artístico. Com uma frieza assustadora, ele estendeu a mão lentamente até a mesa e pegou o objeto azul marinho. Ele fechou a caixinha de veludo com um clique seco e definitivo, um som que ecoou pelas paredes do apartamento como um insulto à minha sensibilidade. Sem dizer uma única palavra de justificativa ou consolo, ele se levantou da cadeira com os movimentos rígidos de quem desiste sem nem tentar lutar. Ele caminhou até a porta de entrada, pegou as chaves do carro no aparador e saiu completamente de casa, batendo a porta atrás de si. Fiquei ali sozinha, cercada por velas que começavam a derreter e um jantar requintado que esfriava rapidamente. Agora que o susto passou e eu processei a situação, decidi que estou finalmente pronta para relevar a grosseria dele e dizer o meu sim oficial. O problema é que o Alexandre resolveu fazer um drama completamente desproporcional por causa de um simples momento de honestidade emocional da minha parte. Tentei ligar para ele repetidas vezes para comunicar a minha decisão generosa, mas o telefone dele permanece desligado o tempo todo. Para piorar a minha indignação, ao caminhar pelo corredor do apartamento, percebi que o guarda-roupa dele está praticamente vazio e as coisas principais dele sumiram sem deixar rastros. Ele simplesmente fugiu das suas responsabilidades afetivas porque não teve a capacidade de passar em um teste básico de companheirismo e evolução espiritual. Comentários da história principal. Usuário anônimo diz: você realmente achou uma boa ideia chorar pelo seu ex-namorado no meio do seu próprio pedido de casamento? Isso não é ser uma alma artística profunda, é apenas uma falta crônica de maturidade e respeito pelo homem que estava ali investindo no futuro de vocês. Ele fez muito bem em pegar as coisas dele e ir embora de uma vez. Resposta da OP: pessoas de mente quadrada e simplista nunca vão conseguir compreender a estrutura de uma verdadeira alma artística. Nós sentimos o mundo com uma complexidade muito mais sutil e profunda do que a média da população comum. Chorar pelo passado só prova a minha imensa capacidade de amar intensamente o presente. Usuário anônimo 2 diz: parabéns pela audácia. O Alexandre realmente não soube valorizar o espetáculo que você montou para ele naquela noite. Que absurdo ele não ter se ajoelhado para implorar pelo seu amor enquanto você soluçava pelo nome de outro homem. Ele claramente não tem o estofo emocional necessário para aguentar uma mulher tão evoluída quanto você. Resposta da OP: você captou perfeitamente a essência do problema. Pois o Alexandre mostrou uma fragilidade imatura imperdoável ao falhar miseravelmente nesse teste básico. Um homem de verdade teria lutado pelo meu coração em vez de fugir feito um menino mimado por causa de algumas lágrimas honestas. Ele simplesmente não estava à altura do privilégio de se casar comigo. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a poeira ainda não baixou da forma como eu esperava. Depois de refletir bastante sobre o comportamento infantil do Alexandre, decidi ser incrivelmente generosa e dar a ele outra chance de provar seu compromisso real comigo. Afinal, grandes amores exigem concessões e eu não reuni forças para deixar que o orgulho dele arruinasse a nossa história de forma definitiva. Peguei o meu telefone e deixei exatamente 15 mensagens de voz detalhadas na caixa de entrada dele para esclarecer toda a situação. Expliquei pacientemente que minhas lágrimas pelo Estevão eram, na verdade, uma linda e poética homenagem ao nosso próprio futuro juntos. Argumentei em cada áudio que a minha capacidade de sofrer daquela maneira pelo passado é a prova viva do quão intensamente eu serei capaz de amá-lo daqui para frente. Um homem inteligente deveria se sentir lisonjeado ao perceber que está levando uma mulher que transborda sentimentos reais, em vez de uma dessas cascas vazias que aceitam qualquer aliança sem derramar uma gota de emoção. Minhas mensagens foram um verdadeiro tratado de psicologia afetiva, desenhado especificamente para abrir os olhos dele para a realidade das coisas.
Eu tinha certeza de que após ouvir as minhas explicações profundas, ele voltaria correndo para o nosso lar cheio de arrependimento. Como o telefone dele continuava dando caixa postal, presumi que ele estava apenas digerindo a grandiosidade dos meus argumentos. Diante do silêncio dele, resolvi agir por conta própria e peguei um táxi de volta ao nosso apartamento compartilhado para preparar o terreno do nosso reencontro. Subi o elevador com o coração leve, imaginando a cena de reconciliação perfeita que se desdobraria assim que ele cruzasse a porta principal. Tirei a minha cópia da chave da bolsa com total naturalidade e a inseri na fechadura, esperando o clique familiar de sempre. Para o meu absoluto espanto e indignação, a chave simplesmente não girava de jeito nenhum dentro do tambor de metal. Tentei empurrar a porta com o ombro, balancei a maçaneta várias vezes, mas a estrutura permanecia completamente trancada e inacessível para mim. Fiquei ali parada no corredor do prédio, assimilando a audácia do Alexandre diante daquela situação ridícula. Assumi imediatamente que ele quebrou a fechadura por pura birra e imaturidade. Um comportamento que é incrivelmente tóxico e mesquinho para alguém da idade dele. Trancar a própria noiva do lado de fora do lar que construímos juntos é uma clara violação de todos os limites do bom senso. Ele deve ter contratado um chaveiro às pressas só para me causar esse transtorno mesquinho e infantil no meio da tarde. É espantoso como um homem prefere gastar dinheiro sabotando a rotina da parceira a encarar um diálogo maduro sobre sentimentos profundos. Enquanto eu chutava levemente a base da porta de madeira em sinal de protesto, o meu celular vibrou na minha mão com uma notificação inesperada. Era uma mensagem de texto extremamente seca e direta enviada pela mãe do Alexandre, uma mulher que sempre teve dificuldades para aceitar a minha personalidade vibrante. No texto, ela afirmava com todas as letras que o filho dela estava hospedado na casa dela desde aquela noite fatídica. Ela acrescentou com um tom de superioridade irritante, que ele precisava de espaço absoluto e que eu deveria parar de procurá-lo temporariamente. Aquela audácia familiar me deixou ainda mais inflamada, pois detesto quando terceiros tentam se meter nas dinâmicas sagradas do meu relacionamento. Não demorei nem 2 segundos para redigir uma resposta à altura daquela interferência absurda e sem cabimento da minha sogra. Respondi de forma categórica que o Alexandre precisa parar de fugir do seu próprio processo de amadurecimento emocional e agir como um homem de verdade. Escrevi que ele não pode continuar se escondendo atrás das saias da mãe toda vez que a vida exige que ele encare a minha resposta final sobre o casamento. Se ele quer ser digno de construir uma família ao meu lado, a primeira regra é aprender a ouvir o que eu tenho a dizer sem se vitimizar. Enviei a mensagem com a sensação de dever cumprido, sabendo que expus a verdade nua e crua para aquela família alienada. A verdade é que o Alexandre está usando a própria mãe como um escudo para não ter que lidar com a grandiosidade do amor que ofereço. Ele prefere se fazer de vítima ferida em um quarto de infância a assumir a responsabilidade de gerenciar uma relação com uma mulher de alto valor. Esse comportamento esquivo só prova o quanto ele ainda precisa evoluir para alcançar o meu nível de maturidade psicológica. Eu mudei temporariamente para a casa de uma amiga enquanto esse show de infantilidade dele não termina de uma vez por todas. Afinal, meu tempo é precioso demais para ser desperdiçado em portas trancadas por caprichos masculinos. Durante a noite na sala da minha amiga, fiquei analisando o histórico do Alexandre e percebi como ele sempre teve essa tendência de se esquivar quando confrontado com a verdade. Meus testes anteriores sempre foram mais simples. Como sumir por algumas horas para ver se ele entrava em pânico ou criticar os presentes dele para avaliar a resiliência do seu ego. Ele sempre se saía razoavelmente bem, o que me fez acreditar que ele estava pronto para o nível avançado daquela noite de noivado. Essa reação atual dele é um retrocesso vergonhoso na evolução que vínhamos conquistando a duras penas ao longo dos meses. Ele está sabotando o próprio progresso amoroso por causa de um orgulho bobo e ferido. Minha amiga tentou sugerir que talvez eu devesse dar um tempo real para ele respirar, mas eu sei exatamente como a mente dos homens funciona. Se você dá espaço para um homem imaturo, ele usa esse tempo para se convencer de teorias absurdas criadas pelos amigos ou pela família dele. A insistência é a única ferramenta capaz de quebrar essa barreira de teimosia defensiva que ele ergueu ao redor de si mesmo. Minhas 15 mensagens de voz são um farol de lucidez no meio do caos mental que ele escolheu criar por conta própria. Eu continuo firme na minha postura de líder espiritual dessa relação, aguardando o momento em que a ficha dele vai finalmente cair. Amanhã pretendo tomar novas providências para garantir que a minha voz chegue até ele, sem os filtros hipócritas daquela mãe superprotetora.
O Alexandre precisa entender que o contrato emocional que assinamos quando decidimos viver juntos não se dissolve porque ele resolveu fazer um retiro espiritual na casa dos pais. Estou pronta para aceitar o pedido dele, e essa concessão da minha parte deveria ser mais do que suficiente para ele esquecer qualquer mal-entendido do passado. A fechadura trocada e o silêncio covarde são apenas ruídos de um homem que sabe que encontrou uma mulher que ele não consegue controlar com facilidade. O amor verdadeiro é para os fortes, e eu estou aqui para provar que a minha força não se abala por tão pouco. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 disse: a sua chave não gira mais na fechadura do apartamento. Significa claramente que ele trocou o segredo da porta para você não entrar mais lá. Acorda para a realidade, pois você foi formalmente despejada pelo seu ex-noivo e ele não quer ver a sua cara nem pintada de ouro. Resposta da OP: o Alexandre está apenas fazendo um drama teatral imenso para chamar a minha atenção e inflar o próprio ego ferido. Ele sabe perfeitamente que aquela fechadura nova é uma barreira temporária que ele vai desmanchar assim que implorar pelo meu perdão definitivo. Usuário anônimo 2 diz: deixar 15 mensagens de voz seguidas na caixa postal de alguém que claramente cortou relações com você é a definição perfeita de comportamento obsessivo e invasivo. Você está sufocando o rapaz e forçando uma situação em que você está totalmente errada desde o início daquela noite de jantar. Resposta da OP: a verdadeira paixão exige uma insistência corajosa e visceral nos momentos de crise, nunca uma indiferença covarde. Eu luto pelo que acredito com a intensidade que a minha alma pede, e mandar áudios explicativos é o meu papel de parceira consciente do futuro. Atualização 2. Já se passaram uma semana desde a última atualização e a teimosia do Alexandre atingiu patamares que beiram o ridículo absoluto. Como ele continuava se fazendo de difícil e se recusava a atender minhas ligações. Decidi adotar uma estratégia muito mais direta para acelerar a ficha dele sobre a mulher espetacular que ele está perdendo. Uma rainha não fica sentada esperando a boa vontade de um homem que se esconde atrás da mãe por dias seguidos. Eu precisava lembrá-lo de forma visual e inquestionável de que o meu valor de mercado afetivo continua intacto e disputado. Foi então que planejei um movimento perfeitamente calculado para chacoalhar a zona de conforto dele. Entrei em contato com o Estevão, meu ex-namorado, e o convidei para tomar um café em uma cafeteria extremamente movimentada e de alta visibilidade no centro da cidade. Minha intenção era puramente estratégica, um teste de ciúmes clássico para mostrar ao Alexandre que possuo opções imediatas e homens prontos para venerar a minha presença. O Estevão aceitou o convite com uma rapidez que só comprovou o quanto a minha marca pessoal ainda é forte no coração dele, mesmo após tanto tempo afastados. Sentei-me à mesa com um vestido impecável, posicionando-me estrategicamente perto da vitrine de vidro que dava para a calçada movimentada. Eu sabia que o universo conspiraria para que a mensagem de que eu não estou desamparada chegasse aos ouvidos certos. Enquanto conversávamos sobre amenidades cotidianas, uma coincidência incrivelmente cruel aconteceu diante dos meus olhos atentos. A Mariana, a irmã do Alexandre, que sempre foi uma fofoqueira de plantão na família dele, passou bem na calçada da nossa mesa e fixou os olhos em nós dois. Ao notar o choque estampado no rosto dela, dei um sorriso radiante e mantive uma postura extremamente íntima e descontraída com o Estevão. Eu assumi com total certeza que ela pegaria o celular no segundo seguinte para relatar o flagrante diretamente ao irmão, o que seria perfeito para os meus planos. Essa fofoca imediata serviria para despertar os instintos protetores e primitivos do Alexandre, forçando-o a sair da toca para defender o seu território de uma vez por todas. Fiquei aguardando a reação dele ao longo daquela tarde, com a adrenalina lá no alto e a certeza absoluta do meu triunfo estratégico. No entanto, o Alexandre provou mais uma vez que prefere agir com um orgulho doentio a reconhecer o valor da mulher que tem ao lado. Em vez de me ligar desesperado ou aparecer no local para me resgatar, ele me enviou uma única e gélida mensagem de texto no início da noite. O conteúdo da mensagem dizia textualmente: "Obrigado por confirmar que tomei a decisão certa sobre nós dois." Aquelas palavras iniciais já mostravam o quanto ele estava distorcendo a realidade para se passar por vítima da situação. O verdadeiro golpe baixo veio na frase seguinte do texto, revelando o nível de mesquinharia financeira ao qual ele se rebaixou por pura vingança. Ele continuou dizendo: "Acabei de pagar a minha metade da multa contratual para rescindir o contrato de locação do nosso apartamento." Fiquei sem ar ao ler que ele havia tomado uma decisão jurídica definitiva sobre o imóvel sem sequer me consultar previamente. Para encerrar o texto com chave de ouro na sua mente deturpada, ele escreveu:
Agora o contrato está inteiramente no seu nome, resolva com a imobiliária. Ele simplesmente abandonou nosso teto por puro capricho e me largou com uma burocracia imensa para gerenciar sozinha. O desastre piorou consideravelmente quando o proprietário do imóvel, o senhor Roberto, me ligou na manhã seguinte com um tom de voz totalmente agressivo e desprovido de qualquer cortesia. Ele me informou que com a saída do Alexandre do contrato, a garantia anterior havia sido invalidada pelas regras internas da imobiliária. O senhor Roberto me exigiu o pagamento imediato do depósito caução integral em dinheiro para manter a locação ativa no meu nome. Caso eu não depositasse aquela quantia exorbitante nas próximas horas, eu enfrentaria um processo de despejo sumário com juros e correções. Essa reviravolta financeira simplesmente não fazia parte do meu plano genial de reconciliação amorosa. É inacreditável como o Alexandre preferiu queimar o próprio dinheiro com multas pesadas a admitir que o seu orgulho ferido está destruindo o nosso futuro. Ele arquitetou essa manobra financeira cruel apenas para me colocar contra a parede e me forçar a implorar por socorro material. Esse tipo de manipulação econômica é a prova cabal de que ele não tem maturidade para gerenciar uma vida a dois de forma madura. Ele sabe perfeitamente que o meu orçamento como artista é flutuante e usou essa vulnerabilidade para me punir por ter tomado um simples café com um amigo do passado. A maldade dele em me expor ao risco de despejo é algo que eu jamais esperaria de alguém que dizia me amar. Tentei ligar para a imobiliária para explicar a minha condição de mente criativa e pedir um prazo estendido, mas eles agem como robôs sem nenhuma sensibilidade humana. Eles só querem saber de números e papéis assinados, ignorando completamente o drama relacional que gerou essa quebra de contrato repentina. Minha amiga já começou a demonstrar incômodo com as minhas caixas espalhadas pela sala dela, o que aumenta ainda mais a minha urgência em resolver essa bagunça. O Alexandre é o único culpado por essa instabilidade habitacional que estou enfrentando por puro capricho dele. Ele transformou um teste legítimo de fidelidade emocional em uma guerra financeira fria e desproporcional. O Estevão, por sua vez, continuava me mandando mensagens cordiais sobre o nosso encontro, sem ter a menor pista de que foi usado como um peão de xadrez na minha estratégia amorosa. Eu mantive as aparências com ele porque é sempre bom ter uma rede de segurança caso o Alexandre decida levar essa palhaçada longe demais. Uma mulher inteligente nunca queima todas as pontes antes de garantir que a principal esteja totalmente reformada. No entanto, o peso de ter que arcar com um aluguel inteiro naquela zona nobre da cidade está começando a tirar o meu sono de forma preocupante. Preciso encontrar uma maneira urgente de fazer o Alexandre assumir a responsabilidade financeira pelo caos que ele mesmo provocou com a sua saída intempestiva. Vou dar mais algumas horas para que o remorso atinja o coração do Alexandre ao perceber que deixou a futura esposa desamparada diante de um proprietário ganancioso. Ele não vai conseguir sustentar essa pose de homem resolvido por muito tempo sabendo que a reputação dele está em jogo na imobiliária. O amor verdadeiro não permite que um parceiro assista ao sofrimento material do outro sem mover um dedo para ajudar. Se ele persistir nessa negligência absurda, tomarei medidas muito mais drásticas para trazê-lo de volta à realidade dos fatos. O apartamento é nosso por direito de convivência, e eu não vou aceitar ser despejada por causa de um ataque de pelanca financeiro do meu noivo. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz o tiro saiu pela culatra de um jeito monumental nessa sua tentativa patética de fazer ciúmes usando seu ex-namorado. Você achou que o Alexandre ia virar um homem das cavernas possessivo, mas ele usou a sua burrice como pretexto perfeito para se livrar de você e do aluguel de uma vez só. Que estratégia genial a sua! Resposta da OP: mentes comuns e rasteiras nunca vão conseguir decifrar as complexas estratégias de valorização pessoal que mulheres de alto calibre utilizam. O meu encontro com o Estevão foi um movimento tático brilhante que expôs a incapacidade do Alexandre de lutar pelo que é dele por direito legítimo. Usuário anônimo 2 diz: a sua situação financeira agora é desesperadora e você ainda está preocupada com o ego do rapaz no meio disso tudo. O proprietário vai te colocar na rua em 2 tempos se você não pagar esse depósito integral que ficou inteiramente nas suas costas por conta da sua própria infantilidade. É melhor começar a empacotar o que sobrou. Resposta da OP: vocês são muito limitados ao focar apenas no aspecto monetário imediato de uma crise existencial e amorosa tão profunda. O Alexandre vai pagar cada centavo dessa dívida e resolver o contrato assim que o orgulho ferido dele passar e a razão retornar à sua mente. Ele jamais permitiria que eu passasse por um despejo real na vida prática. Atualização 3.
Já se passaram 2 semanas desde a última atualização e a realidade financeira bateu à minha porta com uma agressividade que considero totalmente injusta. A pressão da imobiliária e os avisos de cobrança estão ficando insuportáveis, drenando a minha energia criativa e o meu bem-estar emocional diário. Diante desse cenário de urgência, decidi que era hora de forçar o Alexandre a encerrar esse jogo infantil de uma vez por todas com um golpe de mestre. Ele precisava entender de forma definitiva que o tempo dele estava se esgotando e que eu não esperaria para sempre. Peguei o meu celular e selecionei uma foto muito específica que guardava nos meus arquivos privados de mídia. A imagem mostrava em detalhes um antigo anel de compromisso de prata que o Estevão havia me dado anos atrás, reluzindo sob uma luz suave. Enviei essa foto diretamente para o número privado do Alexandre, acompanhada de uma legenda cirúrgica e impactante para abalar as estruturas dele. Escrevi textualmente: outra pessoa está pronta para valorizar a minha profundidade emocional se você não estiver disposto a fazer o mesmo. Minha intenção era gerar um pânico imediato de perda absoluta na mente dele, forçando-o a romper o silêncio covarde que mantinha. Eu tinha certeza de que a ameaça real de ver outro homem assumindo o posto de protetor da minha alma o faria agir de forma imediata. Para o meu profundo espanto e frustração, o Alexandre sequer se deu ao trabalho de visualizar a mensagem nas ferramentas de conversa digital. Os tracinhos cinzas permaneceram ali, estáticos, como monumento à indiferença irritante que ele decidiu adotar como postura de vida. Como se essa humilhação tecnológica não bastasse, outra coincidência incrivelmente cruel e bizarra me atingiu em cheio logo em seguida. O Estevão descobriu, por meio de boatos sórdidos na internet começados diretamente pela irmã cobra do Alexandre, toda a verdade sobre o nosso encontro recente no café. Ele ficou sabendo que o convite não tinha sido por saudades reais, mas sim um plano para atingir o meu ex-noivo. O Estevão me ligou completamente furioso, destilando uma série de ofensas gratuitas que demonstram a total falta de controle emocional dele. Ele me chamou de completamente instável, manipuladora e egocêntrica por tê-lo usado como um mero escudo emocional diante da minha crise de relacionamento. Antes que eu pudesse explicar a beleza estratégica por trás das minhas decisões artísticas, ele desligou o telefone na minha cara de forma extremamente rude. Para piorar o meu cenário social, ele me bloqueou em absolutamente todas as redes sociais e aplicativos de conversa existentes no mercado. Fiquei chocada com a ingratidão dele, já que eu estava apenas oferecendo a ele a oportunidade de fazer parte de um enredo amoroso complexo. O verdadeiro golpe de misericórdia veio poucas horas depois, quando o proprietário do apartamento cumpriu a ameaça que vinha fazendo por escrito. Recebi um aviso oficial e formal da imobiliária me concedendo o prazo improrrogável de 48 horas para desocupar o imóvel por completo. Sem o dinheiro do depósito e sem o Alexandre para assinar as garantias, o contrato foi sumariamente cancelado pelos advogados deles. A iminência de ver minhas coisas jogadas na calçada me trouxe um desespero prático que eu nunca havia experimentado antes na vida. Ficou claro que eu precisava tomar uma atitude drástica e imediata para consertar toda essa imensa bagunça jurídica e habitacional. Sem outra escolha viável diante do relógio correndo contra mim, resolvi jogar a minha última cartada de reconciliação de forma oficial e documental. Comprei um envelope pardo elegante, sentei-me à mesa e redigi uma carta de próprio punho com uma caligrafia impecável e poética. Na carta, escrevi explicitamente o meu sim, oficial ao pedido de casamento que ele havia feito naquela noite de jantar à luz de velas. Deixei claro que aceitava a aliança de veludo azul marinho para que pudéssemos esquecer os erros passados e unificar as nossas vidas de uma vez por todas. Esse documento assinado seria a salvação jurídica de que precisávamos para reverter o despejo e retomar a nossa rotina. Fui pessoalmente até a agência dos Correios mais próxima e enviei o documento por meio de uma carta registrada com aviso de recebimento obrigatório. Enderecei o envelope diretamente para a casa da família do Alexandre, garantindo que ele receberia a notificação oficial em mãos, sem desculpas para evasões. Na minha cabeça, um documento formal de aceitação de casamento tem um peso espiritual e legal que nenhum homem pode simplesmente ignorar por capricho. Assim que ele assinasse o recebimento, ele seria obrigado pela própria consciência a voltar e resolver a pendência financeira do nosso apartamento. Era uma jogada de mestre para salvar o nosso noivado da burocracia mundana que tentava nos destruir. Enquanto caminhava de volta para o abrigo temporário na casa da minha amiga, tentei me convencer de que tudo daria certo no final das contas. Afinal, a história de amor de duas pessoas tão intensas quanto nós merece um desfecho épico e cheio de superações contratuais.
O Alexandre só precisava desse empurrão formal para perceber que a brincadeira de homem solteiro dele havia ido longe demais. A intromissão da irmã dele na internet foi um ato de pura maldade gratuita, desenhado especificamente para queimar as minhas pontes sociais. Mas uma verdadeira rainha sabe governar mesmo quando o reino está cercado por intrigas familiares mesquinhas e fofocas digitais. A atitude do Estevão em me bloquear só mostra que ele nunca teve a profundidade necessária para entender a dinâmica de uma mulher moderna e estratégica. Ele preferiu se fazer de homem ofendido a se sentir lisonjeado por ter sido a peça-chave no resgate do meu noivado oficial. Homens básicos reagem com raiva quando são confrontados com a genialidade de uma mente que opera em camadas muito mais elevadas de raciocínio. Agora que eliminei o ruído do passado de forma definitiva através desse bloqueio mútuo, posso focar toda a minha energia na reconstrução do meu futuro com o Alexandre. A contagem regressiva das 48 horas da imobiliária começou, mas a minha fé no poder do meu sim, registrado continua inabalável. Passarei a noite organizando os meus pensamentos e aguardando o rastreamento dos correios indicar que a carta foi formalmente entregue no destino final. O Alexandre não terá como fugir do peso de um compromisso que ele mesmo buscou com tanto afinco semanas atrás. A assinatura dele naquele papel será o primeiro passo para o nosso retorno triunfal ao apartamento nobre que nunca deveria ter sido ameaçado. O amor verdadeiro supera processos de despejo, multas rescisórias e a interferência de familiares invejosos que tentam minar a nossa felicidade. Amanhã o universo trará a resposta que mereço por ter sido corajosa o suficiente para estender a mão da reconciliação oficial. Comentários da atualização 3. Usuário anônimo 1 diz: olha só quem ficou completamente sozinha no final das contas após tentar brincar com o sentimento de dois homens ao mesmo tempo. O seu noivo te largou com uma dívida gigantesca e o seu ex descobriu que era apenas um otário na sua mão e te bloqueou de tudo. O seu estoque de manipulação faliu de um jeito espetacular e agora você não tem ninguém. Resposta da OP: vocês adoram saborear a solidão alheia sem entender que eu fiz uma limpa necessária no meu ciclo social recente. A verdade nua e crua é que nenhum desses dois homens tinha o calibre espiritual necessário para sustentar e venerar uma rainha complexa como eu. Usuário anônimo 2 diz: mandar uma carta registrada com um sim oficial depois de ser despejada e bloqueada é o maior atestado de desespero e humilhação que eu já vi por aqui. Você realmente acha que um pedaço de papel enviado pelos correios vai fazer o homem esquecer que você chorou pelo ex no noivado? Ele vai usar essa carta para rir com a família dele no almoço de domingo. Resposta da OP: aquela carta registrada não é um ato de desespero, mas sim um documento formal de altíssimo valor que vincula o nosso amor perante a realidade. O Alexandre vai recuar na sua postura dura assim que ler as minhas palavras oficiais e perceber que o compromisso dele comigo é inabalável. Atualização 4. Já se passaram 3 semanas desde a última atualização, e o silêncio do universo finalmente se rompeu de uma forma que quebrou todas as minhas expectativas legítimas. A carta registrada que enviei com tanto esmero e certeza de reconciliação voltou para o meu endereço temporário na manhã desta fatídica data. O envelope pardo estava completamente intacto, fechado e com o carimbo oficial de recusa dos correios bem no centro do papel. Ao olhar mais de perto, percebi um pequeno pedaço de papel adesivo amarelo colado na superfície pela caligrafia inconfundível do Alexandre. Meu coração deu um leve salto antes que eu pudesse ler as palavras cruéis que ele escolheu escrever para mim. A mensagem no bilhete adesivo continha um nível de frieza e desapego que eu nunca julguei ser possível vindo do homem que jurava me amar. Ele escreveu de forma curta e grossa: devolver ao remetente de forma imediata. A frase seguinte dizia textualmente o seguinte absurdo completo: a oferta de casamento expirou no exato momento em que você chorou por outro homem na minha frente. Para encerrar com uma ironia barata que demonstra a total falta de cavalheirismo dele, ele acrescentou a frase: boa sorte com o pagamento do aluguel do apartamento. Fiquei encarando aquele papelzinho amarelo por horas, sem conseguir acreditar no nível de mesquinharia dele. Foi nesse momento de contemplação solitária que a ficha caiu de forma devastadora sobre o resultado real de toda essa jornada. Minha obra-prima de teste de amor, desenhada para fortalecer os nossos laços através da vulnerabilidade, acabou destruindo completamente a minha própria segurança material e emocional. O Alexandre não agiu como o herói romântico dos meus planos que lutaria bravamente pelo meu coração complexo diante das adversidades. Em vez disso, ele se revelou um oportunista barato que usou o meu jogo estratégico como bilhete dourado perfeito para escapar das minhas exigências legítimas de evolução.
Ele aproveitou uma brecha de honestidade artística para se livrar das responsabilidades de uma vida compartilhada ao meu lado. Atualmente estou enfrentando a realidade nua e crua de uma forma que considero profundamente humilhante para alguém com o meu status social. Estou sentada sobre várias caixas de papelão empilhadas no meio do quarto de hóspedes da casa dos meus pais, onde precisei implorar por abrigo de última hora. O processo de despejo foi executado implacavelmente pela imobiliária e minhas coisas foram trazidas em um caminhão de mudança pago com o dinheiro da aposentadoria da minha mãe. O cheiro de naftalina do quarto antigo contrasta fortemente com o perfume francês de grife que eu costumava usar na minha antiga sala de estar nobre. Não há glamour nenhum em ter que dar explicações diárias sobre o fracasso do meu noivado para parentes curiosos que me visitam. Analisando friamente os fatos sob a ótica da verdade absoluta, preciso reconhecer que, tecnicamente, eu saí vitoriosa desse grande embate psicológico. Eu provei, de forma incontestável e categórica, que o Alexandre nunca teve o estofo emocional necessário para lutar pela minha alma complexa e profunda. Ele falhou no teste definitivo de amor incondicional, demonstrando ser apenas mais um homem básico que desiste diante do primeiro sinal de turbulência sentimental. Minha tese sobre a mediocridade afetiva dele foi confirmada em 100% através das atitudes mesquinhas que ele tomou nas últimas semanas. O problema é que essa comprovação teórica me custou absolutamente tudo o que eu havia construído na prática. Estou completamente desalojada, falida e solteira no mercado afetivo da cidade, sem nenhuma perspectiva de reverter o cenário no curto prazo. O Estevão continua mantendo o bloqueio absoluto e o Alexandre provavelmente já mudou de número para evitar qualquer notificação judicial da minha parte. Minha conta bancária está zerada devido às taxas de transporte e multas acessórias que a imobiliária cobrou de forma abusiva na rescisão do contrato de locação. Sinto que fui vítima de uma conspiração de circunstâncias materiais que se uniram para punir a minha extrema sensibilidade artística. É uma injustiça tremenda que o mundo material penalize quem escolhe viver os relacionamentos com tanta intensidade dramática. Meus pais passam o dia me olhando com aquela expressão de pena que me causa uma profunda irritação interna a cada refeição. Eles tentam sugerir que eu deveria procurar um emprego tradicional em escritório para pagar as minhas próprias contas e recomeçar a vida de forma simples. Eles não entendem que uma mente criativa como a minha sufocaria em um cubículo cinza respondendo e-mails corporativos sem nenhuma relevância espiritual. Minha arte exige espaço. Exige drama, exige as dores do mundo para se manifestar em sua plenitude máxima na escrita. Estar trancada neste quarto antigo é apenas um interlúdio doloroso antes do meu próximo grande ato de manifestação pessoal. O Alexandre deve estar comemorando a sua suposta liberdade na casa daquela mãe controladora, achando que saiu por cima dessa situação toda. Ele é incapaz de perceber que a rejeição que ele praticou contra mim é uma mancha eterna no currículo dele como homem de verdade. Ele passará o resto dos seus dias procurando uma mulher morna e previsível que aceite as suas limitações sem nunca desafiar o seu ego infantil. Ele nunca mais experimentará o gosto de ser amado por alguém que transborda tanta vida e profundidade poética a cada gesto cotidiano. A perda real é inteiramente dele, mesmo que os números da minha conta bancária tentem sugerir o contrário neste exato momento. Vou usar esse período de exílio forçado para documentar toda a mediocridade masculina que enfrentei nessas últimas semanas de caos absoluto. Minhas memórias se transformarão em um manifesto poderoso sobre como as mulheres complexas são sistematicamente punidas por testarem os limites do amor patriarcal. Se o mundo prefere a hipocrisia das aparências calmas, eu continuarei sendo a voz da tempestade que desmascara os covardes que fogem ao primeiro choro. O Alexandre achou que estava me dando um castigo financeiro, mas ele apenas me deu o combustível perfeito para a minha próxima fase criativa. Nenhuma caixa de papelão é grande o suficiente para aprisionar o tamanho da influência que eu sei que possuo. No fim das contas, o que vivi foi uma vitória pírrica perfeita e devastadora em todos os sentidos imagináveis da palavra. Eu ganhei o debate moral e provei a minha teoria sobre o descompromisso do Alexandre, mas o preço cobrado foi o teto sobre a minha cabeça e o anel no meu dedo. Olho para as minhas mãos vazias e sinto uma amargura profunda. Uma sensação incômoda de que a vida real joga com regras muito mais brutas do que os meus testes políticos. A caixinha de veludo azul marinho fechada com aquele clique seco foi o marco inicial da minha queda material completa para o fundo do poço. Continuarei aqui no quarto de hóspedes, aguardando o momento em que o destino trará um homem com calibre suficiente para finalmente passar na minha primeira prova.